Então, gente, vamos lá. Vamos fechar aqui a regência, essa parte 2 de regência com as questões que vai fazer Polícia Militar, vai fazer o Tribunal de Justiça, a Polícia Civil. Vocês já sabem que o que tem em comum nessas carreiras é o edital de português, exatamente o mesmo. Então, vamos lá. Bom, essa questão aqui, gente, aconteceu o seguinte. Eu trouxe aqui para vocês, mas teve um candidato que me mostrou e ele sabia a regra da questão e ele acabou errando por falta de uma atenção que a gente explica isso na aula. O examinador está pedindo para preencher a lacuna aí de forma correta. A gente tem uma questão de regência com pronome relativo e isso está evidenciado nas alternativas, né? Tem qual, quais, quando isso aparece. Então, normalmente, dentro de um contexto, você tem o termo urgente ali na frase, a gente tem um nome anteposto, né? É um substantivo, então tem um pronome relativo aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir ao verbo, o primeiro passo é ir ao verbo pós-posto. Só que se você observar aí na frase, você vai ver que tem uma locução verbal, que é o precisa lidar. O que aconteceu aí na prova, né? A alternativa correta é uma letra C, porque quem precisa lidar com alguma coisa ou com alguém. Muito bem, o que esse candidato me disse? Ele disse o seguinte, falou, olha, quando eu vi a questão, eu coloquei uma preposição de, né? E eu perguntei para ele por que você fez isso. Ele falou, porque eu treinei assim, né? A gente pega o pronome relativo e vai depois pro verbo. E eu vi o verbo precisar. Né? O verbo precisar exige uma preposição de. Eu não vi essa preposição do lado do verbo, achei que tivesse que estar antes do pronome. Ele teve um raciocínio até adequado, né? Lógico, né? Mas não por uma questão de pronome relativo com, no caso, locução verbal. Com a locução verbal, você tem que avaliar sempre o último verbo. Esse último verbo é que vai ditar a regência no contexto. Então, nesse contexto aí, ó, quem precisa lidar com alguma coisa. Por isso que a alternativa correta aí é a letra C aí. Bom, aqui a gente tem uma outra questão, também envolvendo pronome relativo e a regência com esse pronome relativo. Vamos dar a resposta aqui, que é a letra C, e vamos ver por quê. Vamos completar as lacunas lá. Os depoimentos de que teve acesso. Ou melhor, desculpe, os depoimentos a que teve acesso, não de. Mas por que é a que? Porque quem tem acesso a alguma coisa. Né? Então esse aqui é um pronome relativo. Eu fui até o verbo, só que aí a regência não é do verbo, é do acesso, que é um substantivo, que é um nome. Nós temos duas regências, né? A regência nominal e a regência verbal. Se você não souber a diferença entre uma e outra, não tem problema para resolver a questão. É claro que o ideal é que soubesse, né? Esse é o ideal, né? Esse é o plano A, né? Que eu sempre comento com vocês. Na impossibilidade de não saber isso, vai pelo ouvido, vai pela leitura. Então, quem tem acesso a. A segunda lacuna a gente vai preencher com a preposição de mais o pronome relativo, que por um motivo muito parecido com o anterior. A única coisa é que muda a preposição. Ó, quem foi portadora de alguma coisa. Esse portador é um adjetivo. É um adjetivo que dentro do contexto ele exige uma preposição de, né? Portadora de alguma coisa. Então, por isso de que. A próxima lacuna é preenchida só com o pronome relativo que. Por que não tem preposição? Porque o verbo cumprir, ali ele já tem o seu complemento, que é os seus mandatos, que é o complemento direto, cumprir alguma coisa. Então, ele não vai preposição antes desse pronome que. A próxima lacuna ela é preenchida com o pronome cujas. E esse pronome cujas ele está concordando com pessoas. Quando a gente tem dentro de um contexto dois substantivos, um antes e um depois, né? E eu tenho um pronome relativo cujo, ele tem que concordar com o pós-posto. Ele tem essa relação de posse, né? Quer dizer, as pessoas que pertencem a este país aí. Então a gente tem essa relação de possuído e possuidor, que é uma característica do pronome relativo cujo. Lembrando que o pronome relativo cujo não admite artigo, nem antes nem depois, então ele não pode ter crase, né? Nunca, esse pronome nunca tem crase antes. Esse pronome nunca pode ter uma duplicidade de artigos, você não pode colocar cujas, as, porque ele já tem um artigo, e ele concorda com o substantivo pós-posto, que é pessoas. Sem preposição, porque o aspirar já apareceu com a preposição no contexto, ó, aspirar à democracia. E por último, o a que. Vamos ler a frase toda. Contemplar uma nova fase a que todos terão acesso. Pelo mesmo motivo da primeira lacuna. Quem tem acesso a alguma coisa.
Tranquilo, né? Questão de regência com pronome relativo é isso aí. Olha a próxima aqui, ó. Essa daqui é com o pronome cujo. A alternativa correta é a letra C. Agora, por que a letra C? Quando você tem esse tipo de questão que ele já está pedindo para você colocar uma preposição em um pronome, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Vai direto ao verbo que tiver depois da lacuna. Tá vendo a lacuna aí em cima, ó, onde tem os espaços? Vamos pegar primeiro, ó, sucesso muito se empenha. Quem se empenha não se empenha em alguma coisa? Então seria em cujo, né? Na letra B a gente não pode pôr o pronome cujo porque o muito não é substantivo. Tem que ter dois substantivos, um antes e um depois. O que está antes é novidades, né? E o que está depois é o muito. O muito não é um substantivo aí, então eu não posso usar o cujo, mas eu posso usar o que. As novidades do novo Código Civil, de que muito se falou, porque se falou das novidades, né? Na C é a preposição de por causa do verbo duvidar. Ó, quem duvida, duvida de. Usa-se o pronome relativo cujo, porque eu tenho um substantivo anteposto, que é lutas, né? As lutas feministas ali. E tem o sucesso, que é um substantivo pós-posto. Na letra D de dado a gente usa o cujo também. Né? Também aí para concordar com o esforço. Mas quem deve reconhecer alguma coisa. Então não tem preposição. Na letra E, usa-se o cujo para concordar com o valor. Mas aí eu vou até a locução, deveria se sobrepor. Quem deve se sobrepor? Deve se sobrepor a alguma coisa. Então seria a cujo. Então vamos fazer todas, ó. Letra A é um processo em cujo sucesso muito se empenha. Se empenha em alguma coisa. As novidades do Código Civil, de que muito se falou, e as lutas feministas, de cujo sucesso ninguém mais duvida. Letra D, a grande tarefa do legislador, cujo esforço devemos reconhecer, não tem preposição. E a última, as práticas sociais, a cujo valor nenhum outro deveria se sobrepor a alguma coisa. Aqui também eu tenho uma questão, ó, no que se refere à regência, escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases a seguir, respectivamente, né, nessa ordem aí. Aqui não é só uma questão de regência com pronome relativo, existe uma regência de uma maneira geral aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha na alternativa correta, a letra E, vamos ver por quê. Ó. É um regulamento a quem ninguém obedece. Quem não obedece, ou quem obedece, obedece a alguma coisa. Não é isso? Então o verbo obedecer exigiu preposição a. O verbo abdicar tem uma característica interessante. Ele pode ser usado com preposição de, como aconteceu aí, né? Os fracos abdicaram da luta, que é abrir mão, né? Abdicar é, no caso, deixar para trás, não tem importância. Você pode usar sem preposição também. Os fracos abdicaram a luta, né? Sem a preposição de, aliás, sem qualquer preposição. Isso pode ser usado também. Depois dá uma olhadinha lá no livro, dá uma olhadinha na apostila lá de regências, vão ver que o verbo abdicar está lá, ele aparece lá. Os presidenciáveis aspiram, quem aspira a alguma coisa, né? Ao cargo com ardor. Filme de aventura agora tem um pronome relativo, ó. É o de que mais gosto, porque se eu gosto de alguma coisa. E esse alguma coisa é o filme de aventura, por isso que é o de que. Na próxima frase aí, o governo deve assistir, esse assistir está no sentido de prestar assistência. Segundo a norma padrão, né, segundo a gramática, o verbo assistir no sentido de prestar assistência, ele tem uma facultatividade aí. Você pode usar ele sem preposição a ou com ela, né? Então aí poderia ser assim, tá no sentido de prestar assistência, né? O governo deve assistir o sem terra, ou seja, ele deve prestar assistência ao sem terra. Poderia usar sem a preposição, né? O autor do texto aí, a banca, preferiu usar essa preposição. Também está correto, né? Sem problema aí. Na última frase a gente tem o verbo prescindir. Se você se lembrar aí, umas questões anteriores agora, nós vimos o verbo prescindir em alguma questão que nós estudamos aqui. Prescindir exige preposição de, né? Então, ó, não podemos prescindir de alguma coisa. Esse de, que é do verbo prescindir, ele foi somado ao pronome invariável, que é o pronome demonstrativo aquilo. Então, de mais aquilo é igual daquilo. Então, tem preposição de aí. Né? No daquilo tem essa preposição de. Essa aglutinação, né? Aglutinou a preposição de com o pronome indefinido aquilo. Então, não podemos prescindir de alguma coisa, não podemos prescindir daquilo. Nessa próxima aqui,
a gente tem de acordo com a regência verbal, marca a opção correta. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui por que a banca assinalou todos os períodos estão corretos. Se você olhar as questões, a 1, 2 e 3, tem uma palavra que, em todas elas. Mas essa palavra que está nas 3 questões, ela não é um pronome relativo, porque para ser pronome relativo tem que ter substantivo antes. E se você olhar aí, o certificar é verbo, lembrar é verbo, insistir é verbo. Então esse que não pode ser pronome relativo, além do que a gente também não pode trocar por qual os seus variantes, o qual, os quais, a qual, as quais, porque não tem substantivo antes. Então esse que é uma conjunção, é a chamada conjunção integrante. O que acontece? Quando eu tenho pronome relativo, eu vou ao verbo pós-posto, lembra? A gente treinou desse jeito, né? Quando eu tenho a palavra que como conjunção integrante, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode confundir o que, pronome relativo com conjunção integrante, não é isso? Então, para não confundir, faz a substituição por qual ou quais. Você vai ver que as alternativas não cabem isso. Então esse que é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, você vai até o verbo anteposto, você vai ao contrário, ao verbo certificar. Quem se certifica de. Ao verbo lembrar, quem se lembra de. Ou ao verbo insistir, quem insiste em. Por isso as preposições elas estão corretas aí. Então esse que não é pronome relativo. Quando não é pronome relativo, não podemos confundir os dois ques, né? Como pronome relativo ou como conjunção integrante. Se for pronome relativo, a regência dele está depois. Você tem que ir lá no verbo pós-posto, né? Como a gente fez até agora aqui. Quando esse que é uma conjunção integrante, a gente faz o inverso, né? A gente vai para antes. Aqui, ó, vamos ver essa próxima questão. Também tem a ver com isso, né? Esse assunto aqui, ó. No que se refere à regência, assinala a opção incorreta, ele cai errada. Vamos ver por que essa está errada. Olha o verbo esquecer aí na frase, ó. Ah, mas tem um que, mas esse que não é pronome relativo, esse que é uma conjunção. Como é que você sabe? Ah, porque eu troquei por qual ou quais e não deu certo. E além disso, o esquecer é verbo, ele não é um nome, não é um substantivo. Então não se esqueça de que sou eternamente grato a você. Por que na letra A não tem preposição? Porque se foi confirmado alguma coisa. Na letra D de dado, ó, quem informa alguma coisa a alguém. Então há os fornecedores recebendo aí a informação e que a mercadoria foi recebida é o objeto direto. Na letra E, a gente tem uma palavra que também, né? Mas quem necessita de que tudo esteja conforme combinado na reunião. Então esse que da letra E também não é pronome relativo. O que da letra A, olha para a letra A aí, ó. Tá olhando? Então esse que não é pronome relativo, ele é conjunção integrante, não dá para trocar por qual ou quais. Olha B, esse que na letra B de bola, olha para a letra B de bola aí, ó. Tá vendo? Esse que também não é pronome relativo, ele é conjunção integrante, não dá para trocar por qual ou quais. Olha a letra C, olha o que aí do lado do esquecer, também ele é uma conjunção integrante, não dá para trocar. E na letra E também, né? Olha lá, que. Então necessitamos de que, tá correto aí. Legal, gente, encerramos aqui, ó. Faz a inscrição aí, não tem uma inscrição? Faz aí, mostra pra galera aí, dá um joinha aí se você gostou, se tá curtindo aí, compartilha. A gente encerrou regência, né, agora. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para crase, né? Em breve aqui a gente vai passar para o assunto de crase. Importante entender o seguinte, ó, acompanhe as aulas, né, as aulas presenciais. O presencial é fundamental, não tenha dúvida. E esses vídeos são gravados, essas questões são gravadas para vocês no sentido de ajudá-los a recordar o que você já viu, tá certo? Então o que você já teve nas aulas. É lógico que as aulas eu dou um sentido maior, uma regra maior, eu explico com mais detalhes. Aqui é só para você treinar, tá bom? Então, grande abraço para vocês, bons estudos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte de crase. Lembrando, ó, crase, depois a gente tem a questão das pontuações, né? Rapidinho, pontuação a gente resolve com a VUNESP. E fundamental, hein? Pronomes oblíquos átonos, colocação pronominal, substituição dos termos por pronomes, isso aí provavelmente, eu quase certeza que vai ter na tua prova, tá? Então, impulsiona os estudos aí, vai para cima com essas matérias. Vamos lembrar aqui, ó, concordância, regência, crase, pontuação, colocação pronominal. Lembrou? De novo, ó, concordância, regência, crase, pontuação, colocação pronominal. Esses assuntos terão na sua prova com certeza. Claro, aliado às conjunções, né, que a gente já viu, sentido de conjunções, e aliado também aos verbos, tempos e modos verbais.
Legal? Se você não assistiu ainda, assista ao vídeo que eu dou as dicas de estudo para uma questão de interpretação e de português para a VUNESP. Tem aí no meu canal, veja aí, dicas de estudo, olha lá. Essas dicas de estudo eu coloco as palavras-chave, o que o examinador costuma perguntar na VUNESP. Ó, galera, não tem desculpa, é para gabaritar a prova, tá certo? Eu quero que vocês gabaritem. Então vamos lá, vamos para cima lá. Até daqui a pouquinho.